Olá pessoal do Pré-ENEM, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos concluir o conteúdo romance indianista. Lembrando que, como eu já havia dito, o conteúdo do romantismo, por ser muito extenso, e assim como o modernismo é um conteúdo que é constantemente cobrado. Então, assim, um dos conteúdos que eu tenho encontrado com muita frequência são conteúdos e também obras do romantismo e do modernismo, que também vai ser dividido em primeira, segunda e terceira geração. Então, até mesmo nos concursos públicos, acreditem, de vez em quando, a gente, quando está fazendo resoluções de questões, a gente encontra obras do romantismo, obras do realismo também, que será a nossa próxima escola literária. Inclusive, falando em realismo, nas aulas aqui do Pré-ENEM, nós já tivemos a oportunidade de estar fazendo a análise de Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, enfim, já tivemos essa introdução literária nessa escola do realismo. Nas aulas nas aulas da turma de vocês do terceiro ano, que se enquadra nas aulas do terceiro ano, eu já vou iniciar o realismo, vou fazer um esquema fechando o romantismo, colocando da primeira, segunda, terceira geração, colocando a essência, o que é mais importante, quem são os principais representantes, quais são as principais obras e as principais características. Vou fazer um esquema, sabe, uma linha do tempo. Na próxima aula, que vai ser do terceiro ano, né, eu já vou estar fazendo esse esquema para iniciar a aula, concluindo o romantismo para iniciar o realismo. Então vai ser a aula do realismo, mas antes de tudo eu vou criar uma linha do tempo para vocês anotarem aí como esqueminha do romantismo, porque tem as ramificações do romance indianista e do romance urbano que se enquadram ainda no romantismo. Então ele se tornou muito extenso e muito importante, inclusive. Então, para começar a aula de hoje, como eu bem disse, deixa eu só mudar esse cronômetro aqui de lugar. E o seguinte, gente, de vez em quando eu vou estar até aqui, ó, dando uma olhada no cronômetro, porque às vezes eu começo a falar da narrativa e aí me empolgo. E para nossa aula não ficar tão extensa, tão cansativa, eu vou tentar controlando esse tempo, tá bom? Então, gente, nossa aula de hoje vai ser uma análise, a última análise de obra literária do romance indianista, e vai ser a obra Ubirajara, que faz parte da trilogia do romance indianista. Assim como Iracema, o Guarani, nós vamos concluir agora com Ubirajara. Então, nossa aula de hoje vai ser a análise dessa obra literária. Então, pessoal, eu estava aqui refletindo a respeito da questão da interdisciplinaridade, intertextualidade, na verdade. Como vocês sabem, em alguns momentos nas aulas presenciais, eu comentava com vocês que é possível vocês usarem os conhecimentos adquiridos nas aulas de literatura também para servir de estratégia argumentativa na produção de texto de vocês. Vejam só, o conteúdo que vocês estão estudando aqui não somente serve para as provas de linguagem, porque o Enem ele vai trazer, não separadamente, língua portuguesa e literatura, mas ele vai trazer lá linguagens, códigos e suas tecnologias. Nas provas de linguagem, a gente encontra muitos textos de obras literárias e a partir daquele texto a gente vai fazer a interpretação do texto, a parte gramatical da gramática a gente vai ser extraída daquele texto e é de suma importância que você tenha o conhecimento das obras, que facilita muito na hora da interpretação também, tá? E também, como eu estava falando, da questão da redação. Por exemplo, durante muito tempo, quando eu era professora de produção de texto, de redação, passei muitos anos da minha vida com essa profissão, 7 anos na verdade, e o que acontece? A gente se deparava muito com temas como, por exemplo, a valorização da cultura indígena no Brasil, ou a importância do resgate à cultura indígena no Brasil, ou temas como a importância de valorizar e garantir os direitos dos povos indígenas no Brasil. O Enem adora, né? Fazer o recolocar no Brasil. A importância, a questão da intolerância religiosa no Brasil. Então, ele vai fazer esse recorte temático. E aqui, como eu dei esse exemplo, ele vai querer saber dos índios, não dos índios que estão em outros países, mas da situação dos índios que se encontram no Brasil. Então, no meu período de produção de texto, professora de produção de texto, de redação, a gente se deparava com alguns temas, né, como esse da questão da valorização da população indígena, ou a relação de patriotismo com a questão do indianismo. Então, as bancas, elas faziam essas misturas de temas, dentro de uma temática só, fazer essa mistura de tema,
para cobrar um texto dissertativo argumentativo do candidato. Então nós temos aqui no romance indianista tanto o Iracema quanto o Birajara e agora o Birajara e o Guarani, exemplos de obras literárias dentro desse viés, dentro desse recorte temático do romance indianista, que poderia muito bem ser usado aí nas produções de texto de vocês para usar também como estratégia argumentativa, tá bom? Então, o romance O Birajara foi o último que o autor José de Alencar escreveu nesse gênero, que teve o intuito de promover ou resgatar a nacionalidade. Veja só, essa obra já tem um propósito específico. Quando José de Alencar redigiu, escreveu essa obra, essa narrativa, qual era o propósito aí? Resgatar a nacionalidade. Então já dava para entender que a questão da nacionalidade, a identidade brasileira, ela já estava sofrendo algumas alterações. Ou na verdade, talvez nem tivesse ainda o espírito de nacionalidade assim, efetivamente garantido, efetivamente considerado como espírito de nacionalidade. Lá na primeira geração do romantismo, a gente sabe que ele já tinha a questão da exaltação da nacionalidade, exaltação da pátria, né? O Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães. Então, Gonçalves Dias fez isso muito bem quando ele vai exaltar a pátria. Ele vai dizer que é assim, a questão de certa forma, cortar esse cordão umbilical com Portugal e dizer que nós temos sim uma nacionalidade, nós temos sim nossas características próprias da nossa cultura, que vai ser de fato essa mistura de português, africano e de índio. Mas aqui em Ubirajara, nós, ao contrário, lá da obra, por exemplo, Iracema, que a gente vai ter a influência do português, o Martim com a nativa, com a índia, a Iracema, né? Ali vai surgir, os dois vão ter um filho, que vai ser o Moacir, o filho da dor, que vai ser, de fato, o próprio brasileirinho, o primeiro cearense. Então, ali tem a interferência do branco. Em o Guarani, a gente tem Ceci e Peri. Ceci representa uma jovem portuguesa, e o Peri é o índio. Então, assim, a junção de, mais uma vez, misturas de identidades, de nacionalidades, né? Tem um nascido lá na Europa, outro nascido aqui no Brasil, nativo. Então, a gente vai ter interferência, a influência do homem branco na narrativa. Em Ubirajara, não temos interferência do homem branco. A gente vai ter, sim, o desenrolar da narrativa, do enredo, apenas com os personagens que eram nativos, os que habitavam nesta terra. Isso vai ser super interessante. O José de Alencar vai criar isso, mostrando assim os valores que eles tinham, a organização social a qual as tribos se formulavam, se organizavam. Então, adentrando aqui, essa capa que eu coloquei para vocês é uma capa do livro de uma das edições aí do Ubirajara, e o papel de resgatar a história do Brasil, né, aqui dos primeiros habitantes da Terra, ela já tinha sido feita por outros escritores. A carta de Pero Vaz de Caminha, fazendo o quê? Uma intertextualidade com a carta de Pero Vaz de Caminha. Nós já sabemos que ele teve esse momento que, nessa carta, que é considerado tanto um documento histórico quanto literário, ele vai narrar o primeiro contato que os portugueses, que o homem branco europeu teve com o nativo, o estranhamento ao vê-lo despido, né? Pintado ali, a forma como eles usavam os adornos, né? Os acessórios, os adereços e tudo isso, o estranhamento entre um e outro, a dificuldade de comunicação por ser línguas diferentes. Então, assim, era na visão de um europeu, né? Cabral, né? Ali quando é interessante essa imagem que eu coloquei aí, é o desembarque de Cabral em Porto Seguro, né? Uma tela de Oscar Pereira da Silva, e que a gente já observa, né? O estranhamento, alguns índios correndo com medo, né? Quando os portugueses foram chegando, né? As embarcações aí chegando, e alguns ali curiosos e outros, né, espantados. Então, aqui nós temos uma visão que foi o Oscar Pereira da Silva. Ele observou dessa maneira, ele idealizou esse primeiro contato dessa forma. E na literatura nós temos o contato que o José de Alencar nos apresentou. A Iracema, quando viu Martim, né, quando o Martim estava lá observando, estava perdido, o português, e aí ele observou, viu
Iracema, tomando banho, ficou ali olhando. Ela, muito astuta, percebeu que estava sendo observada, lançou uma flecha sobre ele. Remete até à questão da mitologia, né, do Cupido lançando aquela flecha do amor, porque ambos se apaixonam. Mas infelizmente existiu o quê? Aí dentro dessa mistura de informações, a gente remete à mitologia, o Cupido lançando uma flecha, Iracema lançando a flecha sobre o Martim. Ao mesmo tempo a gente vai lembrar dos elementos próprios da cultura nativa. Iracema era a Virgem dos Lábios de Mel, a mulher que guardava, a sacerdotisa de Tupã, que guardava o segredo da Jurema. Então, assim, a gente vai aprender sobre a cultura indígena, sobre esses elementos das tribos indígenas, pelo viés da literatura, nesse momento, sobre a perspectiva aqui do José de Alencar. Então, gente, os personagens principais dessa obra, né, o Birajara, serão aqui. O Birajara, ele é o protagonista, é o mais importante. E a princípio, lá na narrativa, nós vamos encontrá-lo, não o nome, muitas pessoas causam procura, cadê o Birajara? E assim, nos primeiros capítulos a gente vai encontrar ali ele com o nome de Jaguaré. Esse era o seu primeiro nome, Jaguaré. E Jaguaré é o protagonista, é o mais importante, é o herói da narrativa. Ele é um índio valente. Olha só as características aí que o José de Alencar, a esses adjetivos, né, as características que ele vai atribuir ao Jaguaré: valente, guerreiro, leal. E acaba unindo as duas tribos. Ele vai ser o grande representante aí da união de duas tribos, que era a tribo Araguaia, que era a sua tribo, e a tribo Tocantins. E vai transformar aí, vai surgir a criação, a transformação de duas tribos, a junção na grande nação Ubirajara. Aí você vai dizer, então o Ubirajara era o nome da nação. Não, o Ubirajara também era o nome da nação, mas ela vai se tornar nação Ubirajara porque quando o Jaguaré parte para uma missão, a sua missão de vida, que ele tem que se tornar um guerreiro valente, um grande herói, e a partir do momento que ele passa por essa luta e ele vence a luta, ele ganha o direito de receber um novo nome, que vai ser o nome Ubirajara, que dá o nome à narrativa. Compreenderam? Ele é Jaguaré. Quando ele luta e vence um outro guerreiro, ele vai ter o seu nome. Os nomes nessas narrativas indígenas do romance indianista são bem peculiares, né? Os nomes são muito importantes. Então ele vai se tornar Jaguaré, ou o Jaguaré vai se tornar Ubirajara a partir do momento que ele vence uma grande luta, tá? Então, assim, guarda esse nome, tá? Ubirajara. Quando surgir no decorrer da narrativa o nome Jaguaré, saiba que é ele. Ele, antes de se tornar o grande herói, ele é Jaguaré. Quando ele se torna o grande herói, ele se torna o Ubirajara. E outra personagem muito importante vai ser a Araci. A Araci é filha do chefe da nação Tocantins, tá? Ela é filha de Itaquê e ela vai ser a virgem que vai conquistar o coração do Ubirajara. Tem também essa jovem, essa Araci, né? Ela é extremamente cobiçada. O nome dela significa, na língua dela, a estrela do dia. Olha a significação dos nomes, a estrela do dia. E ela digamos assim, ela é a filha do Itaquê. Itaquê é o chefe da tribo. Ele é o chefe da tribo, é como se ela fosse a princesa. Ele fosse o rei e ela fosse a princesa. Então, assim, a estrela do dia, a Araci, ela é uma mulher extremamente cobiçada. Simplesmente 100 homens, 100 índios da sua tribo estão na sua lista de contatinhos para serem, digamos assim, para lutarem uns com os outros, e aquele que vencer ganhará o direito de se casar com ela. Já deu para perceber aí que ela é muito requisitada, né? Então, assim, já entendemos aqui que tem o Birajara, que antes dele lutar ele era o Jaguaré. Depois que ele luta lá, passa por uma grande luta e se torna o grande Ubirajara. Ele vai encontrar com Araci. Antes disso ele vai encontrar com Araci. Araci vai contar pra ele que ela é da tribo tal e tem 100 rapazes lá, 100 índios da tribo dela, que estão desejando casar com ela, então vão lutar, um lutar com o outro para disputar. Quando eu falo disso, eu lembro de quê? Abro um parêntese aqui. Essas disputas, né, de relacionamentos, a gente lembra muito aí que fazem intertextualidade com Amor de Perdição. Lá em Amor de Perdição, eu tinha, do Camilo Castelo Branco, no romantismo português, eu tinha lá bem interessante as famílias de Teresa Albuquerque, né, e Simão Botelho, né, e a Teresa, ela já era prometida a um primo dela que vai duelar, vai lutar com o Simão. Então, assim, essa questão de duelar pela donzela, lutar para ganhar
coração, ganhar o direito de se casar com uma mulher, é algo que vem desde os primórdios da literatura. Lá em Amor de Perdição, mesmo o Simão Botelho lutando com o primo da Teresa Albuquerque, ele não ganha o direito de se casar com ela, porque as suas famílias são o quê? São rivais, são famílias inimigas, certo? São os Albuquerque, Teresa Albuquerque, Simão Botelho, então eu tenho famílias rivais. Eu vou fazer uma intertextualidade ainda com Shakespeare, eu vou lembrar de Romeu e Julieta, eu vou lembrar dos Montecchios e Capuletos, sabe? Dessas disputas por uma donzela. Então, assim, é bem interessante essa colocação, assim, de, tem 100 homens, 100 rapazes, 100 índios lutando aí, que estão na fila aí para lutar para conquistar essa donzela. Então, assim, isso já lembra de outras, quer dizer, aqui na tribo indígena a gente tem uma construção aqui semelhante, existem esses valores também, tal qual lá na Europa tinha nas literaturas. Aqui o José de Alencar constrói essa riqueza também de detalhes e de valores, de a conquista de uma donzela, tá bom? Então aqui, gente, tem o Pojucã, que vai ser o guerreiro, e ele perde uma luta para Jaguaré, lembrando que Jaguaré é o próprio Ubirajara, tá? E é levado para sua aldeia, fazendo com que o outro ganhe o título de Ubirajara. Seu nome significa eu mato gente. Vou explicar melhor. Quando o Jaguaré, ele sai para uma missão, imagina só, ele pega todos os seus aparatos, sua flecha, seu arco e flecha, se despede, galera, é o seguinte, eu tô indo ali porque eu não quero mais ser simplesmente o Jaguaré, eu quero ser um grande guerreiro, quero que minha história seja contada como uma lenda, e isso era muito forte, né, ter essa lenda, porque aí todos os outros, todas as outras gerações iam contar essa lenda como um grande feito, assim como a gente conta as grandes histórias que acontecem. Então, assim, o Jaguaré diz, olha, eu estou partindo para uma grande aventura da minha vida, a maior aventura da minha vida. E aí ele vai sair em destino aí o seu propósito, o seu destino vai ser encontrar um grande guerreiro e lutar com ele. O nome desse guerreiro que ele vai encontrar é Pojucã. Só que Pojucã, ele é nada mais, nada menos do que irmão da Araci, que também é a virgem que ele vai encontrar no meio do caminho. Ele já vai entrar mal na família, né? Já vai começar lutando contra o cunhado. Sabe como é o nome do cunhado dele? Pojucã. Sabe o que significa Pojucã? Eu mato gente. Já deu medo até pelo nome, né? O significado de Pojucã, que eu mato gente. Então, matador, né? E o Jaguaré vai vencê-lo num combate. Então, assim, ele venceu nada mais, nada menos do que o cara que mata gente. O homem fortão, um guerreiro da tribo Tocantins, que é o Pojucã. Quando ele vence Pojucã, ele ganha o que? O direito de levar Pojucã como prisioneiro lá para a sua tribo, a tribo Araguaia. Pausa nessa informação aqui, viu? Ele pegou, conquistou, ele já fez esse feito, já se tornou Ubirajara. A partir do momento que o Jaguaré vence Pojucã numa luta, ele o aprisiona, leva ele para ser escravo na tribo dele, na tribo Araguaia, e ele já muda de nome. Olha só como é a transformação aí. A partir de então ele já não é mais simplesmente o guerreiro Jaguaré, ele já é o imponente guerreiro Ubirajara. Compreendeu a mudança do nome? Pois bem, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente, porque senão eu me excedo. Então, assim, vai surgir também outras personagens importantes. Eu vou já colocar umas imagenzinhas que eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Uma imagem de índios que eu encontrei na internet que eu achei muito linda, inclusive. A Jandira era uma bela índia araguaia. Ela é prometida ao Ubirajara, que a despreza e a promete para Pojucã. Indignada, ela foge para a floresta e, vendo Araci, tenta matá-la. Porém, o Ubirajara salva sua amada e transforma Jandira em sua escrava. Vou já explicar essa informação aqui da narrativa, tá? Vamos ter o Itaquê, que é o líder dos Tocantins, é o pai da Araci, o pai do Pojucã, né? E o que vai acontecer? Ele acaba ficando cego lá no final da narrativa e vai perder sua liderança. Eu vou já voltar para essa informação e vou começar a explicar um pouquinho da temática amorosa. O que é que a gente vai encontrar nessa narrativa? A gente vai encontrar um relacionamento amoroso, uma grande história de amor, como a gente encontrou também lá em Iracema, como nós encontramos também lá em o Guarani, com Ceci e Peri. Então, assim, tem um relacionamento amoroso, sabe? Tem as lutas, tem toda essa história durante a narrativa, a gente encontra as lutas, as disputas, o desejo de se tornar um grande herói, mas tem de pano de fundo, muito importante, inclusive, a questão da temática amorosa. O José de Alencar já era um grande
já vendia muitos livros, e aí ele já, digamos assim, ele sabia, era um homem, era um grande escritor, mas também um grande empreendedor. Ele já sabia que o público leitor gostava de consumir. A gente queria saber a formação da origem do povo brasileiro, mas também queria todo o envolvimento aí nessa trama, tá? Na narrativa. Então, o que acontece aqui? Então, a temática tanto do amor quanto da honra. O índio vai ser colocado aí como o bom selvagem, de fato, lembrando de Rousseau. Ele vai ser colocado como o herói nacional, o homem cheio de caráter, de honra, qualidades aí, digamos assim, super admiráveis. Então, durante todo o relato, o amor sobrepuja as maiores dificuldades, o amor supera tudo. O tema da honra simultaneamente aparece todos os instantes. Por exemplo, o Pojucã teme ser mantido prisioneiro em vez de sacrificado, porque isso iria desonrá-lo. Veja só, quando o Birajara vence o Pojucã, que era o cara que mata gente, o irmão da Araci, o seu futuro cunhado, ele vai pensar o quê? Ele tá vivo, mas aí ele vai ser o quê? Como ele perdeu a luta, ele vai ser escravizado. Ele vai ser escravo, vai ser prisioneiro da tribo inimiga. Então ele pede para o quê? O que ele pede para o Birajara? Ele pede para morrer, porque morrer para ele era melhor do que ser um prisioneiro, porque ser prisioneiro, digamos assim, o desonraria e desonraria toda a sua tribo. Era como se ele tivesse como se ele estivesse afirmando que ele tinha fracassado, era como se tivesse, o tempo todo ele lembrasse que ele não luta. Então era melhor ser morto do que ser prisioneiro. Veja que só a questão da honra aí, como é colocado. Então, assim, outro momento. O Pojucã, daqui a pouquinho eu vou já explicar um pouquinho sobre essa informação. O Birajara, quando ele se tornou já o grande guerreiro, que essa era a sua grande missão de vida, ser um grande guerreiro. Quando ele consegue esse feito, ele vai atrás daquela índia que ele tinha encontrado lá na floresta, que era a Araci, que é inclusive irmã do Pojucã. Quando ele vai lá para a tribo dela, chega lá, se apresenta, e aí durante um determinado momento ele vai fingindo, não vai dizendo sua identidade verdadeira. E nisso, o pai, quando os outros índios descobrem quem ele verdadeiramente é e descobrem que ele está mantendo o Pojucã como prisioneiro, os outros índios querem matá-lo. Mas o pai de Pojucã, que também é o pai de Araci, é o chefe, né, o cacique lá, o Itaquê, ele não permite que ninguém toque no Birajara, porque o Birajara é o seu hóspede e, como tal, deve ser mantido respeitosamente. Perceberam, gente? Ele tá com o filho dele sendo aprisionado lá na tribo dele, lá na tribo dos Araguaias, mas o Itaquê, que é da tribo Tocantins, tem nesse momento como hóspede e não permite que ninguém o faça mal. Então, assim, é questão de honra, de hospitalidade, né? Então, todos procuram se manter honrados. Por mais que fossem tribos inimigas, existia a questão da honra, dentro dos princípios e da tradição do seu povo. Então, José de Alencar vai nos apresentar a honra e a organização dessas tribos indígenas, tá bem? O primeiro capítulo, lá na narrativa, gente, o que é que a gente vai encontrar no primeiro capítulo? O grande jaguaré, que é o caçador. Eu até coloquei essa imagem aí que ela identifica muito bem quando ele sai. Ele sai assim à procura de realizar um grande feito, né? Eu preciso ficar conhecido, preciso ter o meu nome eternizado da minha tribo. Tenho que vencer um grande guerreiro. Então ele vai sair com esse propósito. Ele sai de casa com esse propósito. E aí o que acontece? Quando ele sai, que ele encontra um grande guerreiro, que é o Pojucã, que é o homem que mata gente. Esse nome já... Na hora que a pessoa perguntar, vamos lutar? Vamos lutar. Meu nome, ele era Jaguaré, né? Meu nome é Jaguaré, prazer, e o seu como é? Ah, o meu é Pojucã, homem que mata gente. A pessoa já dizia, não, já venceu, pode ficar com o título pra você, nem quero mais. Já causava temor só pelo nome, mas Jaguaré é um herói destemido. Ele não se preocupa, ele não se deixa afrontar nem amedrontar por nomes de gente que mata gente, não. Ele foi lá, lutou, venceu, e a partir do momento que ele vence Pojucã, ele se torna o guerreiro Ubirajara, que significa o Senhor da Lança. Mais uma vez, o significado dos nomes é colocado em pauta. O Senhor da Lança, um é homem que mata gente, mas foi vencido. Foi vencido por quem? Por Jaguaré, que agora é o grande Ubirajara, o homem, o Senhor da Lança. No capítulo 3, gente, vai ser apresentada a noiva Jandira. Sim, gente, o Birajara, quando ele saiu lá, quando ele ainda era Jaguaré, né, que ele sai para fazer essa grande aventura
da sua vida, se tornar um grande guerreiro, ele tinha uma noiva. E aí quem era a noiva dele? A Jandira, já tava lá, né, esperando por ele, coitada, né? Mas ele não, quando ele volta diferente, conheceu outra, né? Conheceu a Araci. E ele voltou esquisito da viagem, né? Imagina, ela quando ela sai, quando ele sai pra essa aventura, ele deixa a noiva fica lá esperando por ele, né? Daqui a pouco ele volta, contando as horas, faz uns tricôzinhos, bordando o enxoval. Eu não sei como é um enxoval de índios, mas ela fica se esperando por ele. E assim, quando ele volta, ele vai dizer pra ela que não tem mais a intenção de ficar com ela. E ele tem a intenção de se casar com outra. Gente, isso aí deve ser terrível pra uma pessoa. E aí ele vai dizer que conheceu outra mulher, nada mais nada menos do que outra tribo, que é a Araci, e ela é filha do chefe da nação Tocantins. E aí a Jandira vai ficar, óbvio que vai ficar indignada, né? Ela vai ser trocada por outro, foi desprezada por ele. Mas aí guarde que vai ter troco. No quarto capítulo, é o capítulo que eu falei pra vocês. O Jurandir, o Jaguaré, que agora é o Birajara, já lutou com o irmão da Araci, né? Já lutou com o Pojucã, agora ele é o Birajara. Ele tá com o Pojucã aprisionado lá na sua tribo. Tá lá, ele já conseguiu o que ele queria. Só que aí, como eu falei pra vocês, no meio do percurso, ele conheceu a Araci. Assim, ele tava lá na floresta, apareceu aquela virgem linda. Como é que significa o nome dela? Deixa eu voltar aqui. Significa... Gente, parou bem aqui. Só aqui. É a estrela do dia. Então, assim, quando ele conheceu a Araci, ele era noivo, mas, assim, ele se apaixonou perdidamente por ela. E ele disse, olha, primeiro eu tenho que lutar, ser um grande herói, mudar meu nome, aí depois eu volto pra gente terminar essa conversa. Que ela tava falando pra ele, é o seguinte, tem, assim, 100 contatinhos na minha lista de espera, mas se você quiser ser o número 101 da fila, pode ir lá na minha tribo, tá? Que eu falo pro papai, o papai deixa tu lutar com eles, aí caso você ganhe, você pode ganhar o direito de casar comigo. Assim, e parece que o Birajara gostava era de um negócio difícil, gostava era de uma aventura, e ele queria era desafios. Então, vamos lá pra frente. Aqui, voltando aqui, quando o Birajara, o Jaguaré já se tornaram o Birajara, ele pensou, pronto, agora eu já sou o Birajara, já sou guerreiro, agora eu vou atrás daquela mocinha que eu conheci, aquela mocinha, aquela virgem, a Araci. Aí ele chega na tribo dela, ele é muito bem recebido pelo pai dela, e aí ele não vai dizer o nome dele verdadeiro, ele vai dizer que o nome dele é Jurandir, ele vai mentir aí, né? Porque ele não quer ser reconhecido. Lógico que a Araci já reconhece, pensa, esse aí eu encontrei com ele naquele dia, né? Naquele dia que eu tava fazendo uma passeadinha, caminhando. Mas ela fica na dela também. Até que chega um momento que ele, né, quando tá lá conversando com o pai dela, ele revela suas verdadeiras intenções, que é lutar por ela. E aí ele diz que o nome dele é o Birajara, né? Ele tá hospedado na casa dela. E aí, gente, o que acontece? Quando ele fala para o pai dela a verdadeira identidade dele, aí o pai dela, o Itaquê, permite que ele tenha o direito de lutar com os 100 rapazes, os 100 índios, para ganhar o coração dela. E aí, gente, o que acontece? Há um dado momento aí que vai acontecer o combate nupcial. Imagina, gente, a pessoa lutando com 100 homens para ganhar o direito de casar com ela. E é isso que vai acontecer e ele vai vencer. Ele compete com os demais guerreiros e ganha o direito de casar-se com Araci. Como é o nome desse capítulo? Combate nupcial. E ele se torna aí... Olha só como o homem é forte. Olha como José de Alencar constrói esse homem, gente. Aqui não tem influência de europeu nenhum. É só influência da cultura indígena, de duas tribos. A tribo Araguaia e a tribo Tocantins. Não tem influência do branco aqui. É assim, a organização das coisas. É como se a gente lembrasse aquelas donzelas, sabe? Que tem os homens que vão duelar por ela. Então aqui tem 2 guerreiros. Tem 100 guerreiros contra um. É o Rambo, é o Superman aqui da literatura indianista, é o Jurandir. Jurandir é um guerreiro topado, viu? Então, assim, ganhou. Eu coloquei essa imagem que eu achei a coisa mais linda das galáxias. Esse casalzinho aí, 20, é o direito de se casar um casal de índios, né? E aí vai acontecer o quê? Quando o Birajara revela sua identidade, ele diz o seguinte, eu tô com Pojucã lá na minha tribo, sendo meu escravo, sendo meu prisioneiro. Aí a galera da tribo dos Tocantins vai dizer, o quê? Então você é nosso inimigo, você tá com um índio da nossa tribo aqui preso lá, pois você... Aí não, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma guerra.
e o 7º capítulo é essa guerra. E diz o quê? O cunhado de Ubirajara, o Pojucã, torna-se seu prisioneiro de guerra, por isso terá de matá-lo. O Birajara não se identifica, né, desencadeando a guerra entre os Araguaias e os Tocantins. Então vai acontecer, gente, essa guerra entre as duas tribos. E aí no decorrer dessa guerra vai acontecer o quê? Que uma criança lá da tribo dos Araguaias vai conseguir lançar uma flecha sobre o Itaquê, que é o líder dos Tocantins. Quando ela lança essa flecha nos olhos do pajé, lá do chefe da tribo, ele vai ficar cego. E aí quando ele fica cego, ele diz o quê? Que não consegue mais manter sua liderança, porque ele não consegue mais enxergá-los. Então é impossível um líder que não consegue ver, né? Então o que ele vai é preciso escolher um novo líder. E aí nisso ele vai dar o direito de todos os índios que estão ali na sua tribo, na tribo Tocantins, de tentar, digamos assim, dobrar os seus arcos. Ninguém consegue. O próprio filho dele, o Pojucã, assim, gente, porque detalhe, olha só como a questão da honra. Nesse momento, o Birajara, ele vai, né, libertar o seu, digamos assim, o seu prisioneiro para lutar a favor da outra tribo. Quer dizer assim, ele vai, né, em outras palavras, ele vai pegar o Pojucã, que é seu prisioneiro, que ele lutou com ele, que está lá preso. Ele vai libertar Pojucã para voltar lá para a tribo dos Tocantins para lutar em favor da sua tribo. Quem é que ia fazer isso, gente? Pegar um grande guerreiro que você já aprisionou, que era um a menos para você derrotar, libertar ele para ele poder lutar, defender a tribo dele. Então, assim, questão de honra mesmo. Passo para frente. Então, aconteceu essa guerra. E aí tá no meio da disputa as duas nações guerrilhando. Quando essa acontece do Itaquê, né, ficar cego, né, de ser atingido por uma flecha, e aí ele para e diz que a partir daquele momento ele não pode ser líder da tribo. E aí nesse momento aí, vários índios, sabe que tentar puxar a espada lá, né, a gente lembra lá eu lembro muito das histórias aí, das narrativas, eu fico lembrando de Rei Arthur, fico lembrando de um monte de narrativa aqui na minha cabeça, né, de intertextualidade. E aí ele tem um arco, gente. E é o seguinte, quem conseguir dobrar o arco dele, as duas conseguir dobrar o arco, vai ser o novo líder da nação. Todo mundo na tribo dele tenta, inclusive o filho dele, Pojucã, não consegue. Aí o que acontece? Itaquê vai convidar o Birajara. Mas você diz, mas o Birajara não é da tribo do Araguaia? Né? A tribo que tá lutando contra ele vai chamar inimigo? Sim, gente, ele vai chamar. Ele vai dizer, já que na minha tribo ninguém conseguiu dobrar esse arco, eu te convido, o Birajara, você quer tentar? Ele diz, quero. Aí ele pega lá o arco, consegue dobrar facilmente. Eu só lembro daquela cena da espada, sem dificuldade nenhuma. Ele consegue dobrar o arco. Quando ele dobra os arcos das duas nações, quando ele dobra o arco, ele se torna o grande guerreiro das duas tribos. Então, a partir do momento que ele conseguiu fazer esse feito lá da tribo Tocantins, ele é respeitado também pela tribo Tocantins, sendo considerado que o futuro líder. Então, ele vai se tornar o líder da sua própria tribo, que é a tribo Araguaia, e também se tornar, a partir desse feito de dobrar o arco, líder da tribo Tocantins. Então, a gente vai ter a junção das nações Tocantins e Araguaia aí. E essas duas tribos se unirão e se tornarão uma só nação, que é a grande nação Ubirajara. Eu fiquei encantada com essa história, gente. Vale muito a pena ler. E se algum dia tu tiver que pegar um tema de redação, a produção de texto que fale sobre a valorização, a importância da valorização dos direitos indígenas, você poderia muito bem apresentar o quão importante os índios são para a nossa identidade. Eles são os nativos, eles são as pessoas que já estavam aqui, inclusive, quando o português chegou, ele já era o dono da terra. Jamais a gente não vai entrar nessa discussão por falta de tempo até, mas então assim, eles eram os donos da terra, mas em nenhum momento isso foi respeitado. As literaturas lá no modernismo, lá no pré-modernismo, a gente vai ter pré-modernismo e a primeira fase do modernismo, a gente vai encontrar esse novo contato com o índio, mas lá, quando nós estivermos revisando esses conteúdos, vai ser totalmente diferente. É óbvio que o índio vai ser o quê? Vai ser aquele índio que vai ser a questão da antropofagia cultural. Eu sou um índio, mas eu posso tanger um alaúde, eu posso tocar um instrumento civilizado. Eu sou um índio, mas eu também posso ser um índio sem nenhum caráter, como o Mário de Andrade vai falar, que vai ser o anti-herói, né? O índio aí, que vai ser
composto aí pelo Macunaíma. Então a gente vai encontrar outras narrativas que vão apresentar essa questão do indianismo, mas jamais da forma como José de Alencar fez aqui. É por isso que ele se consolidou, se tornou tão importante dentro do romance indianista, tá bom, pessoal? Então a gente finaliza hoje o romance indianista e nas próximas aulas vou trazer conteúdos novos e vou trazer conteúdos inclusive com interdisciplinaridade, já dialogando com outras obras e com outras escolas literárias. Então, até a próxima aula!